Hoje vamos refletir em cima do texto de Provérbios, capítulo 3, verso 17. E diz assim a palavra de Deus: os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A senhora sabedoria, a gente viu, né, que Salomão, no livro de Provérbios, vai comumente personificar a sabedoria, né? É por isso que eu digo a senhora sabedoria. Ela te leva a uma vida de prazer e paz. Mas aqui estamos falando do verdadeiro prazer e da verdadeira paz. Prazer e paz estes que não dependem da circunstância. Para ilustrar, vou contar a história do rei sábio e a pintura da perfeita paz. Diz assim a história. Era uma vez um rei, e o rei ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar numa pintura a paz perfeita. Foram muitos os artistas que tentaram. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas de que ele realmente gostou e decidiu que iria escolher entre ambas. A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito, onde se refletiam umas plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas, encontrava-se um céu muito azul com tênues nuvens brancas. Todos os que olharam para esta pintura pensaram que ela refletia a paz perfeita. A segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava um forte aguaceiro com faíscas e trovões. Montanha abaixo parecia retumbar uma espumosa torrente de água. Tudo isto se revelava nada pacífico. Mas, quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto, crescendo de uma fenda na rocha. Neste arbusto encontrava-se um ninho. Ali, no meio do ruído da violenta camada de água, estava um passarinho, placidamente sentado no seu ninho. Paz perfeita. O rei escolheu a segunda e explicou. Paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que, apesar de se estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos no nosso coração. Este é o verdadeiro significado da paz. Eu gosto muito dessa história. Eu acho que, de certa forma, essa história nos revela o vislumbre da verdadeira paz. Nos dá um vislumbre da verdadeira paz, né? A verdadeira paz é mais ou menos dessa forma. Ele é sentido mesmo em meio ao caos. Na verdade, dá pra gente ir além disso. Na verdade, é mais do que isso. A verdadeira paz só pode ser distinguida da falsa paz exatamente no caos. Porque a falsa paz, ela se mistura com a calmaria, já que é produto dela, mas se dissipa no caos. Já a verdadeira paz, ela permanece mesmo no caos. Viver em paz em meio ao caos significa que o que te sustenta transcende a realidade. Viver em paz em meio ao caos significa que seu pilar não é desse mundo. E a verdadeira paz, ela transborda de tal forma que reduz o caos e aumenta a calmaria. E por que isso acontece? Porque ela está atrelada ao verdadeiro prazer. Toda ação que temos, ela é gerada de alguma forma por uma motivação, e essa motivação tem como fim um prazer. Por exemplo, a ação levantamos cedo da cama. Tem como motivação, por exemplo, ir trabalhar. E tem como prazer último ter recursos financeiros, por exemplo, ou algo mais específico que isso. Isso é só um exemplo, né? Então, quando temos a verdadeira paz, isso significa que o que norteia nossas ações é o verdadeiro prazer. E que verdadeiro prazer é esse? O verdadeiro prazer é o prazer em Deus. É o prazer de fazer a vontade de Deus e fazer seu nome engrandecido. E um dos reflexos disso é exatamente ter livramentos. É por isso que o número de pessoas que se dizem cristãs tem crescido, só que a corrupção, o divórcio, a criminalidade cresce na mesma proporção. Não vemos o impacto dessa crescente de cristãos na sociedade. Por quê? Porque são cristãos simplesmente moralistas que estão com os olhos voltados para as coisas desse mundo. Nós temos que lembrar que quem transforma é Jesus. E essas coisas são apenas consequências. Se nós buscarmos Jesus, nós veremos mudança. Mas se buscarmos apenas mudanças, não veremos Jesus. Pois somos incapazes de mudar. Estamos corrompidos pelo pecado.